Cara, estava pegando que estão copiando Renan Santos. Você sabe que eu vou lhe dizer uma coisa aqui, talvez você discorde, talvez os nossos espectadores discordem também. Eu não acho ruim que estejam copiando Renan Santos. Também eu acho acho, na verdade, muito bom que estejam copiando Renan Santos. Eu gostaria que mais candidatos copiassem Renan Santos. Eu gostaria, aliás, que todos os candidatos copiassem Renan Santos. Por quê? Algumas razões me levam a acreditar nisso. É chato ver o nosso discurso que a gente constrói com cuidado, e tem livro amarelo, e tem valete, tem isso, tem aquilo, sendo copiado de uma maneira tosca por candidatos que são claramente inferiores e que claramente não acreditam naquilo que eles estão falando. Lógico que é chato. É chato ver o Zema fazer uma campanha de cupincha em que ele fica repetindo as coisas do Renan para pessoas com QI 30 pontos a menos. É chato, mas há uma coisa boa nessas cópias. A principal coisa boa dessas cópias que eu vejo é que aos poucos se vai naturalizando no ambiente do debate político brasileiro as ideias da missão e do Renan. Sim. E quando você vai naturalizando certas ideias, você cria o ambiente ideal para a formação dos consensos. Uma das grandes dificuldade óbvia, de movimentos, agremiações políticas e líderes políticos que têm opiniões que são muito dissensuais, ou seja, opiniões que contrariam muito aquilo que está estabelecido e que trazem opiniões originais, a principal dificuldade dessas pessoas é angariar apoio, porque elas vêm com uma opinião muito original que todo mundo olha assim, desguelha, achando que é uma coisa esquisita, as pessoas, não, veja bem. Então, a dificuldade de estabelecer o consenso também é uma dificuldade prática, política. Porque para você exercer o poder político, você precisa estabelecer consensos dentro da sociedade. A sociedade precisa acreditar naquilo que você está falando. Claro, a vitória de um candidato a presidente com um determinado programa, um programa muito específico, de certa maneira já é um grande consenso, é um poderoso consenso, só que ele é um consenso da metade do eleitorado. Um consenso da metade do eleitorado, em primeiro lugar, não é um consenso da outra metade. E segundo, não é o consenso dos partidos que estão no parlamento. Os partidos que estão no parlamento podem ter as ideias mais diversas de uma metade do eleitorado e da outra metade do eleitorado. Eles podem ter ideias desconectadas com o eleitorado. Então é importante, se você quer exercer bem o poder político, que você consiga o consenso difuso na sociedade civil, que você também consiga o consenso no parlamento. Quando figuras como o Zema e o Caiado também repetiu umas coisas do Renan, não foi? Há um certo tempo atrás. Agora, o José Dirceu... Ele mudou muito o discurso sobre questões relacionadas à soberania e tal. O Caiado está claramente tentando convergir mais com o Renan hoje. O Nicolas também copiou o negócio do... um povo alegre, que não deve ser um povo alegre, que a gente tem que ser... Não tem... Então, quando você tem essas figuras fazendo essa cópia, isso significa que a posição delas vai se irradiando para a agremiação dela. Por exemplo, o Nicolas é um cara gigantesco em redes sociais. Se ele fica copiando as ideias do Renan, ele está jogando as ideias do Renan para uma base de milhões de eleitores dele e de milhões de eleitores dos candidatos que estão associados a ele de alguma maneira. Mesmíssima coisa o caso do Zema. O Zema é governador de Minas Gerais. Ele tem uma posição institucional assegurada, né? Então, se ele vai repetindo essas ideias, isso chega em todo o eleitorado dele, de Minas Gerais, isso chega nos correligionários dele do Partido Novo, que é um partido que está aí há mais tempo do que a gente, que está estruturado. Então, eu não vejo isso como algo ruim. Sinceramente, eu vejo isso como algo positivo. Eu gosto da ideia de você ir gerando essas maiorias silenciosas com algumas ideias disruptivas. A gente, na prática, está fazendo aquilo que os liberais gostavam de dizer que eles faziam na época de ouro do liberalismo brasileiro, que era puxar a janela de Overton. Eu adorava essa expressão, a janela de Overton. Então, você está lá, a janela, e você está empurrando as ideias ali na janela de Overton. E isso tudo é muito bom. Então, esse é o comentário inicial que eu tenho a fazer sobre isso. Não, eu também vou por esse caminho. Acho que é muito bom que estejam copiando. Quando o Renan esteve em Portugal, eu levei ele para ter uma reunião no IDL, que é o Instituto Democracia e Liberdade, que é um instituto de política do CDS, o partido, enfim, o Partido Católico Português. Uhum. E o líder do IDL hoje, o presidente do IDL, é um ex-deputado
o Manuel Monteiro. É um senhor inteligentíssimo, francófilo, é um senhor muito inteligente. E aí ele, escutando o Renan, com as ideias mais disruptivas de todas, assim, e ele parou, ele pegou, fez bem assim conosco. Só posso te dar um conselho? Conselho de velho para você? Você tem ideias muito, muito novas, assim, disruptivas, mas muito cuidado. O líder político tem que ter muito cuidado para não estar muito à frente do povo, porque uma hora o povo para de olhar para ele, não enxerga mais. Se ele for muito à frente, ninguém mais consegue enxergar. Isso foi uma forma dele falar assim: suas ideias são muito inovadoras. Cuidado para essa inovação não estar muito à frente do tempo do seu próprio eleitorado. Quanto mais copiam, esse tempo mais se acelera a nosso favor. Exatamente. Então, eu também sou muito a favor de que eles façam essa aproximação, que eles tentem fazer essa cópia, porque, e aí é que está, eu escrevi isso um tempo atrás, que o Renan já tinha vencido essa eleição, porque venceu a disputa metapolítica, sobre as ideias que formam as ideias. O Renan, a missão e o Renan estão conseguindo vencer a disputa política esse ano, mais do que no eleitorado, e olha que isso está dando resultado no eleitorado também, porque as pesquisas demonstram isso, os trackings que chegam demonstram isso, mas está vencendo principalmente nas ideias que formam as ideias, naquilo que anterior à superficialidade do debate político, né? Tudo aquilo que forma a base até chegar na superfície, nós estamos povoando isso tudo. E aí, quando chegar na superfície, o voto está convergindo conosco. Claro. O que demonstra também como que o público está não apenas fazendo com que a gente consiga, isso são ideias inovadoras, todos depois copiam, mas todo mundo consegue endereçar quem foi que trouxe essas ideias para o debate público, né? Uma das coisas que eu achei interessante na entrevista com o José Dirceu foi o Igor, na hora que escutou o José Dirceu falar, o Igor falou: pô, você está parecendo o Renan Santos. Aquilo ali eu achei incrível. Porque a primeira associação dele justamente Não, isso é coisa de Renan Santos. A primeira associação que ele... Não é coisa do livro do Dirceu da década de 90. Não, para com isso. Isso é coisa de Renan Santos. Exatamente. Então, esse tipo de associação só pode ser feita porque o Renan conseguiu obter vitórias no debate político propriamente dito, cara, da grande política. Não dessa politiquinha boba e... Não, da grande política, né? Outra coisa que lá em Portugal, teve uma vez eu conversando com um amigo, outro amigo inteligentíssimo que tenho lá, e ele falou o seguinte: ele foi pro evento que fizemos com o Renan, e que tava, como ele falou, ele disse, cara, um evento lotado, assim, e vocês estão discutindo coisas da grande política, vocês estão discutindo bomba atômica, vocês estão discutindo como vai reduzir os estados, como vai reduzir municípios, são coisas assim que são incríveis, né? E ele diz, aqui em Portugal a gente está discutindo sobre o orçamento do ano que vem para a saúde, coisas que são de gestão, que ele falou, bota um burocrata para fazer isso, bota agora a inteligência artificial para tocar essa parte aí, ver como fazer a melhor distribuição, porque a grande política que tem que estar conosco. Essas questões menores, qualquer um consegue fazer. E o Renan e a missão, né, o nosso projeto, ele bate na grande política, ela não vai bater nessa politiquinha. Porque essa politiquinha do dia a dia, cara, isso aí é consequência da grande política. O grande problema que a gente vê, por que criticam que o Haddad tem uma política quase parecida, assim, muito semelhante com a do Paulo Guedes? No final do dia, não existe nada na política brasileira de debate que seja essencial e que se traduza nas estruturas de Estado, porque o debate político por si só já é superficial. Exato. Agora, eu acho que se deve... Mas antes de falar do que se deve, quando você estava falando, eu estava surgindo aqui na minha cabeça, a gente podia fazer uma lista aqui, agora, na frente do nosso público, uma lista de quais destas ideias já estão reverberando no debate público brasileiro. E a gente pode fazer uma lista de acordo com a adesão das ideias. Partindo da ideia que está mais colocada para a que ainda não apareceu, mas que talvez futuramente apareça, as mais disruptivas. Acho que é interessante. Uma tier list disso aí. Eu vou pegar, vamos lá, eu acho que a primeira ideia, assim, essa tá muito difundida, para mim é a que tá mais difundida de todas, e é meio que isso vai ser o mote da eleição. A atenção especial à segurança pública.
Sim, E ninguém, esse aí- assim, ninguém me diga que, em toda eleição todo mundo fala. Lógico que fala, todo mundo fala de segurança pública, mas fala não do mesmo fala jeito. desses termos. Exatamente. Fala do mesmo jeito que se fala sobre saúde, sobre economia, sobre qualquer outro assunto. Seja como um dos assuntos que ali você vai lidar, não com a percepção de que há um problema agudíssimo, emergencial, e que esse problema merece um endereçamento duro e rápido. Eu acho que esta percepção ela está estabelecida nos debates eleitorais. Falar, por exemplo, do Caiado. O Caiado é um cara que recorrentemente ele fala de segurança pública porque ele tem números expressivos sobre segurança pública em Goiás. Ele é um cara que fez muita coisa de segurança pública em Goiás. Ele fala disso. Isso é o centro do discurso dele. O grande fato político que fez aumentar a popularidade de um governante nos últimos tempos no Brasil foi a operação do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, Sim. que literalmente do dia para noite aumentou 10 pontos percentuais de popularidade do Cláudio Castro. Né? E que não adiantou nada, agora já era. Mas enfim, na época aumentou a popularidade do cara. Isso é um assunto que, por exemplo, eu acho que o Zema já tocou nessa questão da segurança também, se eu não estou enganado. Enfim, é um tema. O próprio PT agora está numa linha de ir corroborando isso aí, de pensar até partidos alternativas. comunistas começaram a postar coisa dizendo que a população tinha que estar armada e tal, que a classe trabalhadora tinha que... Não, mas aí tem uma diferença. E qual Aí partido tem uma que você tá diferença falando? conceitual. Se Você for acha que é uma é- diferença? Se for Tem, PCO é tem. de direita, pô. Não, o pessoal assim, não, mas aí tem... Não, se eu não me engano, foi o pessoal mesmo. Não, sim, mas aí isso tem uma diferença porque eles não estão só preocupados na segurança pública. Eles estão colocando uma ideia muito mais disruptiva do que a nossa de tudo. O que eles querem é armar a população para que a população faça uma revolução em algum momento, uma revolução armada. Então isso tem pode uma ser mesmo. inflexão um pouco diferente. A gente não quer armar a população para fazer uma revolução armada. A gente quer que as forças de segurança, as forças militares oficialmente postas no Brasil, formalmente atreladas ao Estado brasileiro, executem o seu trabalho que consiste Sim. em destruir os bandidos e as facções, desbaratar as facções e retomar os territórios brasileiros que Até estão porque tomados pelo crime. para o comunismo, o fato de você ter bandido armado não é um problema se ele fosse revolucionário. Exatamente, se eles fizessem a Dadas revolução, Farc. daria tudo certo. Dadas Farc, exatamente. Isso já demonstra muito bem. Exatamente. O problema com eles não é o crime. Mas também falando sobre É o cópia, caráter a gente reacionário do crime. Exatamente. A gente tem a cópia absurda do Zema, né? Copiando a camisa Prendeu, Matou com Lei e Ordem. Também. Então, assim o que tá pintando aí, né, Lu e Orlando? Esse tema eu acho que é o primeiro. Sim. É o que tá mais disseminado, que tem mais reverberação. Sim. E que mais Se- conseguiram... Segundo mais lugar, o conseguiu- que você sugere? Então, o da segurança foi o que mais conseguiram copiar e que não só conseguiram copiar, como eles aderiram a todos os nossos termos. Né? Acho que não todos. Direito penal de inimigo, alguém já Eles falou? não falam propriamente de direito DPI? penal do inimigo, mas eles falam basicamente o seguinte: olha, a gente precisa fazer. Alterar as leis penais, Não, né? não só alterar, eles dizem exatamente de criar um tipo penal diferente para eles, que não pode ser julgado como um crime comum e que tem que Basicamente direito penal de inimigo. ter- Só que sem nomear direito penal do inimigo. Sem a teoria. É, Agora, eu acho que o estado de defesa não falava. o estado de defesa não. Agora, cara, qual seria o segundo? Primeiro, segurança, sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem um segundo que a gente bateu muito, é sobre a questão do Pacto Federativo. Eu percebo que os outros estão indo também muito nisso do Pacto Federativo. Até o Disseu está começando a... Ou seja, é algo que está pegando esquerda e direita. Por que está pegando esquerda e direita? Porque o Pacto Federativo, do jeito que está dado hoje, só serve pro Centrão. Exatamente isso que eu ia dizer. Né? Só serve pro Centrão. É só o Centrão que está sendo beneficiado. Então, a esquerda viu nisso, e é incrível que eles ficaram 20 anos parados no tempo, mostra muito bem sobre a morte da imaginação da esquerda. Eu acho que o segundo é esse, porque as esquerdas ficaram 20 anos paradas no tempo, sem conseguir andar para um lado e para o outro, e foi o Renan a trazer esse debate. A direita brasileira, como também não está colocada, eu sempre digo isso, a direita brasileira é descontextualizada no espaço e no tempo. Né? Ela não consegue se colocar assim, ok, estamos aqui, nosso ponto histórico é esse, e temos um estágio civilizacional, e a partir daqui a gente tem que saber o que fazer. A direita brasileira nunca se debruçou sobre isso, fala nova direita brasileira. Né? É exatamente o MBL, a missão que
buscam fazer esse tipo de debate. E como nunca foi feito esse debate anteriormente, simplesmente ficou algo... ok, existe um problema aqui, nós temos o Acre com 8 deputados, e daí? Né? Ninguém parou para pensar. Sabe onde é que eles sempre pensavam nessa questão do Pacto Federativo, nisso tudo? Somente na parte de tirar o imposto daqui e mandar para lá, que o problema dinheirista da direita. A direita brasileira é dinheirista. Né? Então tudo era muito focado somente assim, não, é porque tá tirando nosso imposto aqui. Tá, mas não é só imposto, é a questão do poder político, que é o principal. Né? Se tirasse o imposto, mas mantivesse seu poder político intacto, vale muito mais a pena. Né? Então, eu acho que esse é a segunda pauta que mais pegou e mais disseminou. Concordo. Vou jogar a terceira. Não sei se você vai concordar. Eu acho que a terceira, vamos lá, segurança pública primeira, segunda, pacto federativo. Bom, essa restrita aos meios da direita, obviamente. Bolsa Família. Bolsa Família, que foi o que o Zema falou agora, né? Mas fica uns marmanjão de 20, 30 anos, não faz nada, não sei o quê. Eu acho que as contínuas expansões, porque esse é o ponto, as contínuas expansões dos programas de transferência de renda geraram uma massa tão gigantesca de brasileiros que é beneficiado por esses programas. Nós estamos falando aí de dezenas de milhões de pessoas, literalmente. Acho que são 40 milhões, 50 milhões. É uma quantidade muito grande de pessoas que é beneficiado direto e indiretamente por esses programas. Acho que são 50 milhões. Né? Então, você gerou uma quantidade tão grande que você tem basicamente 1/4 do país improdutivo. Mas é muita gente que é improdutivo. Então, existem cidades em que a economia gravita em torno dos benefícios que o governo dá, porque senão as pessoas não têm nenhum poder de consumo. Ou seja, cidades que estão literalmente penduradas em 2 galhos. Um galho é o galho da Bolsa Família e o outro galho é o galho da prefeitura. Sim. Isso aí não é uma cidade, isso é um arrumadinho, é um puxadinho aí de qualquer coisa. Não é uma cidade digna do nome de cidade. Sim. Existem muitas cidades do Brasil que vivem desse jeito, muitos municípios completamente inoperantes aí. E só fazendo um parêntese, porque eu me lembrei agora, mesmo em relação a essa questão do Pacto Federativo, eu acho que a gente vai mais além do Pacto Federativo quando a gente propõe a lei de responsabilidade gerencial e quando a gente propõe fusão de município, que isso é uma coisa que eles não fazem. Eles não tocam nesse ponto, até porque este é um dos pontos mais delicados, porque esse é um ponto que envolve uma luta extremamente direta com o Centrão, assim, uma luta de morte com o Centrão. O Centrão, em um governo da missão que tensionasse estabelecer critérios de gestão e fusão de municípios associados a critérios de gestão, o Centrão faria de tudo para impedir isso. Nossa, não, isso aí tudo o que desse para impedir isso aí. No Congresso isso é a morte a gente sabe que isso vai ser um Centrão. problema. No Congresso isso vai ser problema. Não, mas eu tenho uma tese sobre estratégia política aí, né? Eu já falo isso desde a época que eu fazia o News com o Renan, antes dele ser candidato. Eu acho que o negócio é o seguinte, a gente assumir, tem que fazer uma coisa só. Só uma, e significa estado de defesa, perseguir bandidos, segurança, polícia, exército, etc, etc. Todas as outras coisas vêm da legitimidade popular adquirida por esse tipo de operação. Que pode ser assim, ó, o governo da missão, ele é um governo que ele pode dar muito certo, muito errado. Ele pode dar muito certo. Ou a gente pode terminar todo mundo preso. Ele pode dar terrivelmente errado. Isso é assim, tipo, uma tragédia. Eu não vejo... Se a gente for fazer mesmo as coisas que a gente tem em vista, eu não vejo outra. Eu não vejo... é um governo que vai passar. Não é um governo que vai passar assim. É um governo que vai passar, é um governo Tarcísio, um governo Flávio, um governo Lula. Dá pra passar assim de lado, com uma popularidade mais ou menos. No nosso caso é o seguinte, ou a gente vai explodir de popularidade como o Bukele, ou a gente vai ser tragado pela nossa tentativa de resolver o problema, uma tentativa malograda, e a gente vai pro saco. Porque quando você vai para um all-in contra a bandidagem, tem 2 cenários que podem acontecer. O primeiro cenário é você começa a guerra, você garante a força da guerra, você começa a retomar os territórios, e aí vai ter um monte de reportagem da mídia contra e um monte de coisa. E veja, a gente vai ter que rapidamente começar a estabelecer controles midiáticos. Nem sei se eu devo falar isso aqui nessa live, mas eu vou falar. Controles midiáticos sobre fluxo de informação a respeito das operações policiais. Isso vai ter que ser tecido juridicamente, isso é uma coisa muito séria. Porque senão a gente vai ver uma mídia hostil ao governo destroçando a imagem do que a gente vai estar fazendo ali. Porque
inevitavelmente você vai ter acidentes, mortes de inocentes, tudo isso vai acontecer. Assim, isso é inevitável. Você está falando de uma guerra em larga escala contra o tráfico que domina 20% do território nacional e que está imbricado em regiões montanhosas de topografia inacessível, no meio de uma população que está toda exprimida ali, de uma população que é subjugada pelo tráfico, portanto, serve aos seus warlords. Isso não é simples. Essa macro operação em tudo que é lugar. Então tem dois cenários. Um cenário em que você vai, avança, começa a tomar os territórios, e isso começa a ser celebrado pela população brasileira como uma grande vitória. Esse é o cenário bom. E o cenário ruim é o cenário em que você não consegue fazer a tomada dos territórios, em que você inicia a guerra contra o tráfico, mas ela não consegue chegar a um bom termo. E um cenário em que a mídia começa a desconstruir o que você está estabelecendo, em que todos os partidos começam a ficar contra do que você está fazendo, e daí você perde popularidade rápido, a perda de popularidade é muito rápida. Então tem esses dois grandes cenários. Ou você vai fazer algo muito gigantesco, ou você não vai conseguir fazer algo muito significativo. Portanto, é bastante desafiador. E com isso, você abre a margem para todas as outras coisas. Sim. Porque se você, no caso do bom cenário, obviamente, né? Você adquire uma legitimidade popular imensa, você adquire por parte do exército e das forças policiais dos estados um grau de confiança e de ligação muito poderoso, que permite com que se venha uma decisão do STF para desbaratar o que você está fazendo, você não cumpre. Você não vou cumprir, ponto final. Eles não vão fazer nada. Eu já fiz uma live falando... Travou aqui, tá? Eu já fiz uma live falando sobre isso e eu reitero aqui. Se você tem o apoio do exército, das polícias, você tem coragem, você diz que não vai cumprir uma decisão do STF que é legal, eles não vão fazer nada. Eles vão ficar calados, como diz no popular, eles vão ficar de xereca, vão ficar aí na deles, e acabou-se. A real é essa, não vão fazer nada. Então você estabelece uma força tal que a partir dali você vai fazendo as outras reformas. Então eu acho que o caminho é esse. O primeiro caminho é tire bandido e o resto são as outras reformas que você vai fazer.